Hi folks, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos começar a ver como que normalmente são utilizados os chamados relative pronouns, ou pronomes relativos, como vocês podem ver aí na tela, que normalmente vem logo após um sintagma nominal dentro de uma frase. Como assim sintagma nominal? Como a gente viu em aulas anteriores, sintagmas nominais são um grupo de palavras que tem como núcleo um substantivo. Além disso, esses relative pronouns costumam vir antes ou preceder as chamadas relative clauses, ou orações relacionadas a outras partes da sentença, ou subordinadas, como a gente diz em português. Tudo bem? Vamos ver como. Não se assustem com os termos técnicos ou gramaticais. Para contextualizar esse tópico gramatical, eu separei para vocês alguns trechos de um texto que conta um pouquinho da história da engenheira Margaret Hamilton, ok? E o primeiro exemplo diz o seguinte: She was the scientist. Então, ela foi a cientista. O que mais que a frase diz? Who coined the term software engineering. Então, que cunhou o termo engenharia de software. Percebam que nesse exemplo, nessa sentença, nós podemos encontrar duas orações. Como que a gente sabe disso? Por meio da identificação dos verbos. A primeira oração é o que a gente chama de main clause, ou oração principal, ou a mais importante da sentença, indicada pelo verbo was, foi. A segunda oração, que é a que a gente chama de relative clause, ou oração relacionada a outra parte da frase, ou subordinada, a gente identifica por meio do verbo coined, cunhou, certo? E essas duas orações são conectadas por meio do relative pronoun, ou pronome relativo, who, que se refere a que, ou a quem, no caso. The scientist, um sintagma nominal que é utilizado para se referir a Margaret Hamilton, a cientista. Então, o who é um pronome relativo que a gente costuma utilizar para fazer referência a people, pessoas. E ele também pode ser substituído, nesse exemplo, pelo pronome relativo that. Nesse caso, eles são intercambiáveis. Outro trecho dessa mini biografia dela dizia o seguinte: She was only in her early 30s, então ela estava somente no início dos seus 30 anos, when she led the team, então quando ela comandou o time que fez o quê? O time ou a equipe, né, nesse caso, that developed the computer code for the command and lunar modules used on the Apollo missions to the moon. Então, o time que desenvolveu o código de computador para os módulos de comando e lunares utilizados nas missões Apollo para a Lua. Em que época? Quando o texto diz in the late 1960s and early 1970s. No final dos anos 60 e início dos anos 70. Nesse caso, que exemplo de relative pronoun que a gente identifica? When. E a qual sintagma nominal que ele se refere? In her early 30s, que é utilizado para se referir a um período da vida da cientista. O início dos 30 anos dela. Então, when é utilizado para fazer referência a tempo, dentro das sentenças.
Outro trechinho do texto dizia o seguinte: The new software, então o novo software, had to accept inputs, então tinha que aceitar entradas, from a number of sensors, então de um número de sensores, de inúmeros sensores, which tracked speed, location and other details, então que monitoravam a velocidade, a localização e outros detalhes. Que exemplo de relative pronoun que a gente encontra nesse caso? Which, que se refere a quê? A number of sensors. Então, um número de sensores. No caso, things, coisas. Nesse caso, também o which pode ser substituído pelo that. Ele também costuma aparecer, o which, no caso, após a preposição in, como na sentença Hamilton has published, então a Hamilton publicou over 130 papers and reports, então mais de 130 artigos e relatórios about the 60 projects, então sobre o quê? Os 60 projetos and 6 major programs in which she was involved. E os 6 programas principais, major, nos quais ela esteve envolvida. Nesse caso, o pronome relativo which vem depois da preposição in. In which é o equivalente, então, ao português a no qual, ou nos quais. E ele faz referência a quê? Aos 6 principais programas de engenharia. E se a gente quisesse resumir todos esses exemplos em uma única sentença, o que a gente poderia afirmar? This is why Hamilton made history. Então, foi por isso a expressão this. Então, resumindo tudo que a gente viu até agora. O pronome relativo who geralmente é utilizado para fazer referência a um sintagma nominal que descreve humans, pessoas ou seres humanos, ou human-like characters, ou seja, personagens que têm características humanas, como, por exemplo, o Garfield, que é um gato que fala nos quadrinhos ou nos cartoons. Já o which é utilizado para fazer referências a things, ou coisas. O that é o que a gente chama de neutral, porque ele pode fazer referência tanto a pessoas quanto a coisas. Where é utilizado para se referir a places, ou lugares. When, um período de tempo, time. E, por fim, dentre os exemplos que nós vimos hoje, why se refere a reason, ou motivos. So, folks, that's all for today. Na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse tópico gramatical com outros exemplos que costumam ser encontrados em textos por aí. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, me avisem, tudo bem? See you!